Eu não tenho ala, sempre fui um homem de centro. Eu faço política com espírito público. Um governo que quer separar a educação da cultura, ele não vai conseguir alcançar os objetivos que viriam ao natural se o processo fosse feito paralelamente. Eu usei uma frase em todos os meus discursos que dizia o seguinte: quero uma cidade mais humana e sem medo. Porque o aluno tem que estar preparado para receber a cultura. Se não houver esse, vamos dizer assim, impulso, é muito difícil que nós vamos criar um povo com cultura. Iniciei a minha vida pública em 1952. Passei praticamente por todos os cargos no estado do Rio Grande do Sul. E governei o estado do Rio Grande do Sul na primeira eleição direta pós o chamado momento da Revolução de 1964. Meu nome é Jair Soares. Nós temos que levar em conta que a proposta de trabalho no campo eleitoral para ascender a posição de governante do Estado estava assentada no binômio educação e saúde e também na área da segurança, onde eu cunhei uma frase que tem a ver com cultura, porque à época o que sobressaía, vejam bem, há 40 anos atrás, ainda era a segurança. Eu usei uma frase em todos os meus discursos que dizia o seguinte: quero uma cidade mais humana e sem medo. Isto já dava a exata dimensão de como essa instituição gloriosa que é a Brigada Militar, pela sua história, iria ser tratada no meu governo. E é claro, a área da educação, onde se situava a cultura, tradicionalmente este órgão já tinha acolhido também a saúde, lá nos idos do governo de Ernesto Dornelles, general, quando a Secretaria de Educação e Cultura, além da cultura, também tinha a parte do Departamento Estadual de Saúde. Para isto, eu tinha que colocar alguém que tivesse algum relacionamento. E eu fui buscar um parente de um grande ex-secretário da Educação e Cultura, que foi o Liberato Salzano Vieira da Cunha, que foi o doutor Francisco Salzano Vieira da Cunha, procurador do Estado. Então ele tinha noção do que representava para a cidade, para o Estado do Rio Grande do Sul, a educação. E, especificamente na área da cultura, eu fui buscar nomes como o Dr. Luiz Antônio Assis Brasil, para redimensionar o IEL, o Instituto do Livro do Rio Grande do Sul. Na área do Teatro São Pedro, foi uma coisa assim mais interessante, porque a dona Eva Sofer já vinha do governo que me antecedeu fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho assim de doação, uma coisa assim fantástica, e que me chamou, de certo modo, a atenção. E num belo dia, bem no início do governo, eu resolvi descer, passei pelo meio da Praça da Alfândega, sem ser percebido por ninguém, sem repórter, sem fotógrafo, sem ajudante de ordens, e fui chegando, e entrei no Teatro São Pedro. Isso devia ser 1h30 da tarde, e eu encontrei ela obcecada por aquele trabalho. E já começou a me explicar e a contar e o que já tinha sido feito. E lá pelas tantas, claro, para simplificar, né, eu pergunto para ela o que ela precisava em matéria de recursos
para que no meu governo se pudesse inaugurar, ou melhor, reinaugurar o Teatro São Pedro, que estava fechado já há bastante tempo. Então ali foi uma coisa assim que se demonstrou um grande apreço, o meu governo, pela cultura. A TVE foi uma coisa assim, que era um desafio para mim. Embora não tivesse sido criticado, quando ministro da Previdência, de ter combatido a sonegação, a inadimplência de devedores sobre a folha de salário para a Previdência, naquela oportunidade eu tive que tomar uma atitude de colocar o nome no jornal daquelas empresas que não pagavam. E os diários associados era um dos grandes inadimplentes. Foi avisado que a coisa ia ocorrer. E aí eles queriam, naturalmente, usar o recurso da concordata. Hoje já está modificada a lei de falências. Eu acionei a Procuradoria do IAPAS, que era à época o órgão arrecadador da Previdência, para que ele não pudesse, porque devedor previdenciário não tem direito a ficar concordatário. Então, eles foram à falência. E o prédio, à época, era governador do estado, o Amaral de Souza, e o prédio, eu sabia que a TVE estava com dificuldades de localização, o prédio eu destinei, naquela época, por empréstimo, que depois ficou um acerto, sendo posse do Estado. E eu queria justificar isso. Então, eu convidei para ser o presidente, pela sua capacidade, pela sua experiência em comunicação, o jornalista Cândido Norberto, que eu conhecia muito bem, servidor, como sou hoje inativo da Assembleia Legislativa, acompanhei o seu trabalho em plenário, acompanhei o seu trabalho nas comissões, um homem sagaz, competente, e conhecendo como ninguém o rádio, ele foi para a presidência e interiorizou, criou em vários municípios repetidoras, que, claro, deu uma expansão. Então, eu tenho a certeza que ali nasceu um órgão de difusão moderno, como é a televisão, que entra em todos os lares e de uma maneira, hoje, um pouco ainda diferenciada, porque não é uma rede como outras que tem potencial econômico, que pode fazer programas altamente qualificados, que inclusive já extrapolaram as fronteiras do nosso país. Não resta dúvida, o Estado do Rio Grande do Sul, ele descuidou muito da memória, né? Aconteceu um fato no governo do governador Antônio Brito. Eu estava na minha casa e eu olho pela janela e chega um repórter fotográfico, Santos Vidarte. E eu fico curioso e chego pelas grades, que hoje nós estamos todos presos dentro de casa. Ô, Santos Vidarte, está perdido? Disse, não, eu quero falar com o senhor. Ah, mas então um pouquinho. Fui lá e mando ele entrar. E ele pega e me diz que veio tirar uma fotografia. Ora, já tinha sido... O meu sucessor foi o Pedro Simo. O sucessor do Pedro Simo foi o Alceu Colares. E aí, ambos que foram meus adversários. E aí era governador Antônio Brito. Eu já não era o mesmo homem, fisiologicamente falando, da fotografia que eles queriam do ex-governador. Então, eu disse, mas no Palácio, cadê a fotografia? Não tem. Não tem, não de ninguém. Eu já fiz deste, já fiz daquele, e vim fazer a sua. Não. Você vai levar uma foto que eu tenho oficial e vai reproduzir e vai me devolver. Se quiser fazer assim, eu vou emprestar. E assim foi feito. Quando fui secretário de administração, o arquivo público era subordinado à Secretaria de Administração. E nós começamos a microfilmagem dos documentos, porque estávamos perdendo documentos substanciais do Rio Grande do Sul, mal qualificados, mal armazenados, mal cuidados, enfim. E esse programa parece que não foi adiante. E um grande problema que existe no Estado é que agora o Marques já tem o governador Antônio Brito,
ele justamente passada essa lei que criou, né, e para isso que o Santos Verdade foi me procurar, fez uma galeria dos ex-governadores, porque no Palácio Piratini não tem. E a justificativa até tecnicamente é plausível, porque lá com as pinturas do Locatelli, com os arabescos, não existe uma parede onde possa se fazer um painel, a exemplo das secretarias de Estado. Eu estou na Secretaria de Administração, numa parede, numa foto, estou na Secretaria de Saúde, noutra, estou no Ministério da Previdência, noutra parede, e no Palácio não tem. E o Palácio é uma coisa interessante, né? Porque isso tem que ver com a cultura. As pessoas não podem desvincular o Palácio numa determinada época de governo. Vamos dizer assim, o governo, para não situar politicamente, para falar claro sobre a continuidade administrativa do Estado. Palácio Piratini tinha o quadro próprio de servidores. Quando o doutor Leonel de Moura Brizola, meu adversário e amigo pessoal, mas quando ele assumiu, ele introduziu o plano de obras. E com o plano de obras, ele contratou muitas pessoas. E aí ele acabou, dentro da criação do quadro, desse sistema que ele introduziu, acabou com o quadro de servidores do Palácio Piratini. E o que acontece no Palácio Piratini? É que, não tendo, são todos cargos de confiança, hoje também, todos, não tem efetivo. Tem um grupo que é terceirizado e outro que são CCs ou AS. E quando termina o governo, tudo vai embora. Os papéis, né, os despachos, né, os acontecimentos, né, toda essa história, ela desaparece. E até as fotos. Se for buscar no Palácio fotos de inauguração da obra tal, por exemplo, a ponte sobre o Rio Guaíba, que é uma ponte que foi inaugurada, que está aí ainda, após 60 anos, né, que precisa e vai sair a segunda ponte, a ponte da Reversa, que foi feita, onde a gente ia para o interior, passava ali em Mariante, ficava na fila horas e horas. A travessia do Guaíba era também outra história que levava da Vila Assunção a barca com os automóveis, com os caminhões, até Guaíba. Então, essas coisas, essa história é difícil, são poucas pessoas que sabem dessa história. Então, a nossa cultura, ela agora ainda, sob o ponto de vista de que ela não alcançou um estágio em que a gente pode dizer assim, não só se orgulhar do passado histórico do Rio Grande do Sul, cultural, né, que é fabuloso, mas que não alcança ainda a população de uma maneira geral, não é facilitado para o povo, não é contado na rádio, na TV, em livros, em artigos, não é contado isso, porque parece que isso não é notícia. Quando eu defendo que justamente esses exemplos do passado, essas histórias, a sabedoria dos homens, elas vêm com o tempo, com a idade, com o amadurecimento que dá parcimônia, tolerância. E nós não temos como buscar esses exemplos, de ver um orador como João Neves da Fontoura, de conhecer a história que foi a famosa Guerra dos Farrapos, né? A praieira, que também foi uma consequência. Enfim, essas coisas elas não são mais vistas de maneira que o povo tenha facilidade de tomar esse conhecimento. Já no meu período eu não fiz empréstimo, não havia capacidade de endividamento. O Estado, para tirar um empréstimo, ele precisa ter o nihil obsta do Senado. O Senado tem que aprovar. E depois do governo, que é o avalista. Porque o empréstimo entra em dólar, ele faz a conversão e manda em real para os estados. Mas o nosso estado não tem mais capacidade de endividamento. Já é 13% da receita corrente líquida que ele tem que pagar com pontualidade, né, sob pena de cortarem os repasses do Estado, do Fundo de Participação dos Estados, e criando ainda um maior problema. Então, o que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, na minha ótica, é investir na educação, investir no professor. Eu reduzi o horário dos professores para que eles pudessem preparar as aulas, para que eles pudessem, e mais do que isso, todos os que pediram, em todas as áreas,
Todos os que pediram para fazer curso no exterior, para fazer curso em algum lugar do Brasil onde estivesse melhor que o Rio Grande do Sul, desde que assinasse o compromisso de pelo menos 2 anos não poderem sair do Estado, eu fiz. Porque esse investimento é importante. Por que eu reduzi o professor de 22 horas para 20, o de 33 horas para 30, o de 44 para 40? Para que ele pudesse preparar as aulas, para que ele pudesse fazer a educação, não naquele sentido de alfabetização somente, mas a educação que eu tive em grupo escolar, de saber cortar as unhas, de saber do asseio corporal, de saber a escovagem dos dentes. Quer dizer, a educação é uma coisa importante e é o magistério, é o professor que vai repassar isso. Eu tenho certeza, porque dei aula também, fui professor de Direito Constitucional, fui professor de odontologia na área de odontopediatria, e eu acho isso importante, a gente poder passar aquilo que a gente aprendeu, porque na faculdade a gente não aprende tudo, não aprende. A gente vai ter que se especializar, porque o especialista é aquele que sabe muito de pouco, e o generalista é aquele que sabe pouco de muito. É uma coisa assim interessante de a gente poder entender, né? Mas esta é que é a verdade. Agora, se o Estado não faz investimento, se cada vez diminui mais, o que vai acontecer? Se não se supre as vagas do Estado, esse é o grande problema, porque é um ciclo que fica encadeado. Se você não supre, você não arrecada. Por que não arrecada? Porque se você não paga o funcionalismo, ele não paga em dia, e isso não ocorreu no meu governo, ele não vai comprar. Se ele não compra, não tem arrecadação do ICMS. Se você só ameaça não pagar, ele já se retrai. Então a situação assim é muito complexa, porque tudo está interligado, muito interligado. Uma pessoa precisa ter uma visão do Estado como um todo, um gestor. E eu sempre usei uma regra que eu acho muito importante. Você tem que convidar alguém que saiba, no mínimo igual a você, mas sempre mais que você. Porque não adianta você ter um assessor que sabe menos. Você não vai assessorar em quê? Se ele sabe menos. Ele tem que saber ou igual, para poder discutir de igual para igual, ou mais, para poder suprir as deficiências, porque ninguém sabe tudo. E quando você tem um grupo de pessoas que fazem esse auxiliamento para o gestor, que se chama uma equipe, e é preciso que tenha alguém com capacidade, com experiência e que ouse também, porque só erra quem faz alguma coisa. Quem não faz nada não erra nunca. É preciso trabalhar, é preciso executar. Agora é preciso também tirar lições dos erros, onde que errou, por que errou. Então é muito difícil. Agora, um conselho importante, viu, é apertar os custos da administração. Apertar. Não naquilo que é necessário. Por exemplo, naqueles problemas que são fundamentos constitucionais. Educação, saúde e segurança. O Estado tem que cumprir as suas funções específicas. Porque vamos falar na saúde, né? Já que está interligado. Porque se você não tem saúde, não tem educação. Se você tem educação e não tem saúde e não tem educação, também não adianta. Né? Por isso que esse binômio é um intercâmbio e que se completa. Então é muito importante que se cumpra o dispositivo constitucional. Ou seja, saúde é um direito de todos, dever e obrigação do Estado. E o Estado está fazendo isso? Uma pessoa só pode se considerar culto se ele tiver educação. É muito difícil uma pessoa sem educação pegar um livro, ler o livro, interpretar o livro, buscar os ensinamentos do livro. Se a pessoa não tem educação, não foi preparada, não foi conscientizada. Eu me recordo, meus tempos de criança, o jornal Correio do Povo, que era um baita de um vespertino, desculpa a expressão baita, né, mas é gaúcho. Ele tinha nos sábados Gustavo Corsão, Rui Rodrigo Azambuja, enfim, escritores, Machado de Assis, escritores fabulosos.
E se em casa e no colégio, né, nas escolas, não se chama atenção para isso, não se incentiva o aluno, porque o aluno tem que estar preparado para receber a cultura. Ele não pode, ele pode estar vocacionado, mas se não despertar esse sentimento nele, que são os bancos escolares, que é dentro do lar, se não houver esse, vamos dizer assim, impulso, é muito difícil que nós vamos criar um povo com cultura. E se nós não estimularmos a cultura, que ela está, vamos dizer assim, encravada, incrustada dentro da própria educação, e é por isso que aqueles que nos antecederam, ao criar, ao organizar o Estado, no sistema que preconizou Montesquieu, que é a interdependência entre os três poderes, justiça, executivo e legislativo, ele pensou na própria organização em criar Secretaria de Educação e Cultura, porque você não pode dissociar. Aí é que está, vamos dizer assim, o problema centralizado. Um governo que quer separar a educação da cultura, ele não vai conseguir alcançar os objetivos que viriam ao natural se um processo fosse feito paralelamente. A política realmente é uma arte que você vai construindo. Agora, você tem que estar preparado para a política. Como vai se preparar? Tem que aproveitar as oportunidades. Elas se apresentam. Se você tem vocação, vai saber aproveitar. Por exemplo, como eu enveredei pela política, foi nos primórdios da minha administração, nesse Grêmio Estudantil, depois no ginásio na URGS, depois na faculdade como presidente do Centro Acadêmico e depois como membro da juventude, aí já num partido. E por ser membro de um partido, quando no governo do Meneghetti eles precisavam constituir os governos, eles procuravam as pessoas qualificadas, e eu já era concursado das obras públicas, e o diretor-geral foi lá e me convidou se eu queria participar do gabinete apenas como funcionário, sem função gratificada, sem nenhum penduricalho. E eu quis, porque eu trabalhava no almoxarifado, passar para o gabinete do secretário era uma coisa importante, no tempo que os políticos eram distinguidos, né? E o que aconteceu? Como eu vi que ali eu podia desenvolver um trabalho forte, eu comecei a adotar um sistema. Porque antes eu trabalhava com horário ponto, mas ali gabinete secretário não tem horário. Então eu era o primeiro a chegar, porque ficava senhor dos acontecimentos, e o último a sair, porque saía com todos os conhecimentos na cabeça. Então o que eu vi? Quando o secretário chegava, que era um militar, na época, isso em 1955, ele apertava a campainha, que naquele tempo no sistema de informação, de comunicação, era precaríssimo, né? Era precaríssimo. Então tinha uma campainha, ele dava um toque e era o chefe do gabinete. Ele dava o toque e não ia o chefe de gabinete. Aí dava o segundo toque, era um oficial de gabinete. Não ia. Aí dava um toque e outro, 3 toques, era o auxiliar de gabinete. Quando ele dava 4, 5, 6 toques, eu ia lá. Eu era um simples funcionáriozinho. E chegava e ele dizia assim, eu quero falar com o doutor Plínio Tota, diretor do departamento rodoviário. Eu não era daquele mesmo setor, né? Porque eu era do quadro, embora sendo... Sabia quem era ele, mas não sabia naquela secretaria, 5 andares, onde é que ele estava. Eu não dizia nada para o secretário. Eu ia a mensagem a Garcia. Saía e, de repente, o doutor Plínio estava lá na sala com ele. E assim, dei só um exemplo, sucessivamente. Então, eu vi o seguinte, aquela minha técnica era boa, de estar permanente. Olha, daí a pouco, comecei a recortar, fazer o álbum dos jornais, recortes dos jornais. Hoje é clipping que fazem, hoje é outro sistema. E aí, naquele tempo, não sei se hoje ainda tem, lápis bicolor, né, João Faber, então eu fazia uma espécie de moldura na colação, e um belo dia, o secretário das Obras Públicas disse para o chefe do gabinete, quem é esse moço, essa moça aí que está fazendo agora os álbuns de fotografia? Aí o chefe de gabinete, Dr. Lauro Pereira Guimarães, diz assim, esse é o Jair, que o senhor foi apresentado na porta.
mas esse aí, aquele que eu toco campainha está sempre aí. Dá uma função para ele. Aí me deram uma função de auxiliar, um FGzinho, um auxiliar de gabinete, FG1. Né? E aquilo foi uma beleza. Fui nas lojas Renner e me paramentei melhor. Né? E, de repente, o chefe de gabinete faz concurso para o Ministério Público, e então o oficial de gabinete assume, e eu já assumo o oficial de gabinete. Eu ainda não tinha curso superior, era estudante. E, de repente, eu sou o chefe do gabinete. Eu disse, bom, esse negócio, em política, o bom é o cara trabalhar, ser honesto e contração ao trabalho, dedicação. Né? E aí fui indo, né? Nessa coisa assim. Né? E eu vi que havia possibilidade de eu alcançar o cargo mais alto de governar o Estado. Vi a possibilidade. Me preparei para ela. Como me preparei? Cirurgião dentista, claro que para ser um secretário de saúde, há uma certa compatibilidade, porque as cadeiras são iguais às dos médicos. Terapêutica, anatomia, fisiologia, histologia, tudo é igual ao do médico, tudo é igual. Tanto é que o cirurgião dentista pode entrar no 3º, 4º, 6º semestre, que hoje é assim que chamam, não é mais anual. Mas eu digo, não, eu vou me preparar, porque vou tirar direito, para ter, sim, uma visão humanista da situação. Então, como eu achava e aí entendo que é a política uma arte, porque nós somos os atores, A vida, para nós, o nosso palco é a vida, na vida pública. Então, nós temos que desempenhar isso muito bem. Nós temos que ter uma discrição da melhor qualidade. A ordem, para a política, dentro dessa arte, é preciso que a sua ordem, ela chegue no lugar. No momento que você tem uma administração direta e indireta, você não tem a ordem, ela não chega igual, porque ela é repassada de uma maneira diferente. Às vezes o que recebeu a ordem esqueceu de dar, outras vezes ele deu meia ordem, não deu a ordem correta. Então, mas tudo isso, os acontecimentos, eles vão ocorrendo porque há uma maneira, dentro desta arte, tem aqueles que estão por trás do palco, isso é uma coisa interessante. Né? E por trás do palco, eles querem mostrar serviço, mas às vezes não é o serviço para o bem. Pode, num determinado momento, ser para o bem. Pode ser, porque há inteligências que são utilizadas para isto. Mas tem outras que são utilizadas até para distorção das coisas. Então, a política é uma arte. Você não pode improvisar, daqui a pouco pegar uma pessoa, pegar um poste e botar de presidente da República. É impossível. Pegar uma árvore e botar de governador do estado. É impossível. Né? Pegar um vaso e botar de prefeito de uma cidade. É preciso que essa pessoa esteja preparada, que ela saiba o que é empenho, o que é glosa, o que é elemento, o que é rubrica, o que é LDO, o que é orçamento, o que é administração pública. Uma pessoa tem que estar preparada, porque se você não sabe varrer, não pode mandar varrer, porque você não vai saber se o cara varreu ou não varreu. Parece mentira. A pessoa pode mandar alguém fazer alguma coisa, tem que saber fazer, senão não sabe se foi bem feito. E isso se aprende, porque realmente a política é uma arte. Eu sempre tive a consciência que os recursos sempre foram escassos. Né? Desde a criação do Estado, né? Porque, veja, o Estado, anos a fio, foi construído o Palácio Piratini. Anos a fio. Não tinha sua sede. Foi ali na Praça da Alfândega, onde hoje é o Forte Apache, onde já foi sede do Ministério Público. Depois foi ali para o Piratini, com a própria Assembleia Legislativa. Ela era hoje a Casa Rosada, o antigo casarão. Depois fizeram o Palácio, que hoje está tudo superado. Hoje o Palácio Piratini não tem mais quartos porque as pessoas têm que compreender o seguinte: o governador tem que morar no palácio. Compreende? Se ele não morar no palácio, à época, por várias razões. Depois, por o seguinte, que há uma estrutura para isso. Hoje, com mais razão, quando eu governei o Estado, não tinha telefone celular.
Então era necessário morar no palácio. Mas o palácio foi construído com área residencial, justamente para que o governador pudesse, a tempo e a hora, governar o Estado. Então é uma coisa assim. Aí parece, o povo gosta muito de ouvir, né? A pessoa não está com ensinamento, não tem cultura, não sabe que ele, não morando no palácio, ele vai ter que ter deslocamento da segurança para a casa dele. É mais um custo. E ele, se tiver que resolver um problema no palácio, com o trânsito que está cada vez mais difícil, a mobilidade do nosso estado, da nossa capital, e de todas as capitais brasileiras, vai demorar para chegar. E que ele vai perder tempo. Porque ele podendo estar no gabinete dele às 7 da manhã, 8 da manhã, ele vai, para estar às 7, 8 da manhã, ele tem que sair de casa às 5 horas, 5 e meia da manhã. Senão ele não chega no serviço. Então, veja, é uma série de coisas que são feitas. E até para o resguardo do próprio governo. E para poder, a tempo e a hora, poder comandar o Estado. Né? Agora, hoje não tem mais nem dormitório no Palácio Piratini. Eu não sei nem onde foram os móveis. Eu dormi num quarto que foi do Getúlio Vargas. Eu acho que aquilo tinha que ir para um museu, não pode ficar mal cuidado, já que transformaram toda a área residencial em gabinetes. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Né? Então, isto eu não fiz. Quando eu manipulo o meu comportamento no governo, a minha administração, com uma equipe de homens que segundo o livro Príncipe, diz que a gente não deve dar intimidade para ninguém, né? Nem para a esposa da gente, mas que a gente tem que ter alguém que puxe a orelha da gente, com categoria, naturalmente. Eu tinha um grupo que fazia isso, que eram os críticos. Pessoas que tinham esta liberdade de dizer, não bajular, de dizer que a coisa que eu ia fazer e eu ia dar com os burros na água. Então você precisa ter esse tipo de assessoria, que fale francamente. Não pense que o senhor está agradando com essa medida, não pense que isso aí vai dar certo. Isso aí vai ter prejuízo por isso e por isso. Eu sempre na administração e sempre na minha vida, eu vou comprar um bem, eu faço vantagens e desvantagens. Quando o meu chefe da Casa Civil, ele tinha uma ordem. Todos os projetos que eu assinava, todas as leis que eu assinava, todos os processos que eu assinava, a ordem era essa, fica 24 horas na tua mesa antes de mandar publicar no Diário Oficial. Porque é aquela coisa gozada. E eu sempre comparo, você quer vender um carro, não consegue o comprador, do preço que quer. Daí a pouco, porque quer vender porque precisa do dinheiro, vem um e compra por mais barato. Aí aparece o cara e diz assim, bah, eu te comprava por tanto, muito mais. E assim é também, você faz um projeto de lei, pensa que vai lhe agradar, e é um projeto que não tem razão de se apresentar. E então a gente tinha esse cuidado, né? E por isso que cada vez mais eu me convenço, né? Que a política não pode... Essa coisa está no sangue, está no feeling, a pessoa tem que ter uma visão quilômetros, é como o pensamento. Tem que estar 1 quilômetro na ponta da língua, porque a palavra, quando sai, é como uma bala, não se agarra mais. Olha, naturalmente, eu fui acusado de corporativista. Eu dei o risco de vida para os policiais, civis e militares. Paguei em dia, nunca atrasei um dia o pagamento, introduzi o 13º salário, senão até hoje não teria, mas o meu sonho sempre foi pagar melhor o servidor público, principalmente aqueles que cuidam da educação, da saúde e da segurança. Porque o meu sucesso como secretário de saúde foi do que eu consegui através de um convênio com o Ministério da Saúde, que foi feito com rara inteligência por assessores meus de escola. Nós conseguimos alinhar uma série de coisas de instrução, de curso, de preparação no campo sanitário, mas também de valorização do servidor. Certamente que houve um hiato. Eu não tive a competência de fazer com que esses elementos que foram incorporados continuassem. Porque se tivesse continuado, hoje, como no meu governo, um PM da brigada estaria ganhando 10 salários mínimos, que era o que eu pagava. Então, esse é o meu sentimento de não ter feito uma lei
rígida, que não permitisse que isto fosse modificado. Olha, eu tenho a consciência, eu sou um democrata convicto, vou dizer assim, eu não tenho ala, não sou da ala direita nem da ala esquerda. Sempre fui um homem de centro. Eu faço política com espírito público. Quando houve as eleições diretas para governador, no primeiro momento, né, que foi em 1982, aquela barragem estourou e aí o que estava trancado na garganta foi para a rua. Então, o acordo, por exemplo, do CEPERGS com o governo anterior, que foi em 1980, eu assumo 3 anos depois, não tinha sido cumprido. E lá pelas tantas, deram um tempo para o governo, para ver se cumpria, resolveram fazer uma greve. E o serviço de informação me traz fotografias, aos quilos. E me traz aquelas fotografias daquelas pessoas que estavam na frente do palácio. E eu digo, mas o que é isso? Não, isso é para o senhor ver as pessoas. Não, se você bota na 6ª sessão, o cara ficou me olhando, lixo! Não é um absurdo, né? Então ali eu já senti que eu tinha que ter um comportamento tanto quanto possível de estadista. Eu não podia me misturar com nenhum tipo de ideologia. Eu era governador do estado do Rio Grande do Sul. O partido me deu a legenda. Se você é um democrata convicto, se você não faz retaliação, se você não persegue, a coisa funciona. E eu acho que nós podemos dar um momento assim, de certa tranquilidade, na medida em que a eleição foi se apagando. Não houve radicalismo. Algumas pessoas com certa influência na sociedade rio-grandense me aconselharam, porque só tinha 3 partidos quando eu me elegi. Era o PMDB, o PDT e o meu partido, o PDS. Que eu podia fazer uma coligação, porque eu elegi comigo 25 deputados estaduais e 14 federais. Que eu podia fazer uma coligação para ter maioria na Assembleia, mais 3, 4 deputados, ou para ter aprovação de leis complementares, projeto de emenda constitucional à Constituição. Eu aprovei alguns, mas não tinha maioria. Eu achei que era o povo, ele é inteligente. Ele me elegeu, mas não me deu maioria. Por quê? Porque tem que haver oposição. E eu tive oposição. Tanto é que eu quis extinguir secretarias e não consegui. Mandei a extinção da Secretaria de Turismo, não consegui extinguir. E aí parei, porque não pode se dar soco em faca de ponta. Mas a coisa é muito difícil de administrar, muito difícil. E o meu período foi, assim, mais difícil ainda, porque você mostrar que é democrata não é fácil. Você tem que comprovar que é democrata. Eu não fiz a Revolução, nem fui adepto da Revolução, não participei de nenhum movimento revolucionário. Quando eu fui convidado pelo presidente João Figueiredo para ser ministro da Previdência e Assistência Social, eu até pensei, quando ele me chamou, eu sabia que era um convite, o general Venturini me avisou, eu era secretário de Estado do governo Guazelli, eu pensei que o presidente fosse me convidar para ministro da Saúde, porque o nosso trabalho era espetacular. Não o meu, trabalho dos epidemiologistas, dos pneumologistas. Nós foi o primeiro estado brasileiro que erradicou a varíola, que controlou a paralisia infantil, a difteria, o tétano, o coqueluche, o sarampo, a rubéola, a cachumba, que introduziu, modificou um costume no Rio Grande do Sul, porque éramos produtor do BCG oral e introduzimos o BCG intradérmico, vacina importada da Inglaterra. E quando houve aquela epidemia no mundo inteiro e ela marchava para o Brasil, os nossos epidemiologistas, o Dr. Clóvis Tigre, que era o coordenador dessa unidade, ele me disse que a doença ia chegar no ano de 1972. E eu perguntei, e qual é o remédio? Ele me disse, temos que comprar as vacinas. E onde tem as vacinas? Na França. Onde? No Instituto Merrier. E que mais? E temos que comprar medicação de contato. A casa onde tiver o portador da meningite meningocócica, todos têm que tomar essa medicação. E nós importamos antes do Ministério da Saúde. Os momentos eram os mais difíceis. E o que nós fazíamos era um trabalho altamente técnico. Um trabalho que certamente
Eu digo que foi o responsável pela minha eleição para o governo do Estado, porque nós construímos 800 unidades sanitárias e tudo isso hoje está por terra, porque o SUS, que naturalmente é um sistema bom, único de saúde, ele está sem recursos. Sem recursos porque o governo não abastece, porque dinheiro tem, isso todos nós sabemos. Eu não conseguiria hoje fazer o que eu fiz. Talvez eu não fizesse 10%. Porque, veja bem, o Instituto de Educação, Flores da Cunha, grande colégio estadual, minha irmã estudou lá, o Colégio Júlio de Castilhos, cada um desses certamente pode-se dizer, calcular, que tem uns 50 salas de aula. Então, no meu governo, eu consegui fazer 5.000 salas de aula. O que significa dizer que eu fiz ou 100 colégios Júlio de Castilhos ou 100 colégios Instituto de Educação Flores da Cunha. Teve um momento no ano de 85 e depois no ano de 86, embora a lei no Estado, porque estou falando, antes da Constituição de 88. Isso é importante que se diga. Isto foi em 85 e 86. A Lei João Calmon introduziu um limite mínimo de 25% em educação. E nós investimos 30% em 85 e 52%, vejam bem, em educação. Hoje, de que maneira eu poderia resolver? E dizem que o tempo é o senhor da razão. Mas vejam bem, para que a gente possa se situar. Hoje o Estado tem que gastar, não pode gastar mais que 60% com o pessoal. E tem um limite prudencial, quando chega em 59, toca esse apito e ele não pode ultrapassar. Porque a lei de responsabilidade fiscal vai apanhá-lo. Não tem que gastar em saúde 12%. Mais o custeio, mais o que tem que gastar a dívida do Estado, que já foi paga. Então, o Estado hoje, da arrecadação, ele tem um déficit de arrecadação muito grande. Embora, isso aí a gente precisa dizer, a Constituinte de 88, quando os Estados fizeram a adaptação da Carta, e tiveram que colocar em similaridade com a Carta Magna da Nação, eles botaram um S para o Rio Grande do Sul. Esse S representou quase 40%, 35% e alguma coisa. Mas esse dinheiro, vão me perguntar onde está, e eu vou dizer, ele foi gasto com o custeio da máquina, porque esta época em que se introduziu essa modificação na arrecadação do maior tributo, da coluna vertebral do sistema financeiro do Estado, que é o ICM, hoje com o S, ICMS, no meu governo eu não tive. Mas só que no meu governo eu tinha 232 municípios. E agora tem 497 municípios. Se nós colocarmos que lá precisa ter um posto de saúde, precisa ter um colégio de primeiro e segundo grau, precisa ter defensoria pública, Ministério Público, juiz, enfim, destacamento da Brigada Militar, então o custeio da máquina aumentou. Então a máquina, ela não está sendo mantida. Se nós verificarmos na área da educação, nós temos déficit de professores. Se verificarmos na área da saúde, são as filas intermináveis que continuam, e mais do que isso, o Estado não produz mais medicamentos para distribuir sob prescrição médica. O laboratório farmacêutico está fechado há vários anos, com máquinas importadas da Itália para fabricação de psicotrópicos, de antibióticos, de pomadas dermatológicas, de antitussígenos, da simples aspirina, que às vezes é tão necessária, né? O ácido acetil salicílico. Isso está fechado, está parado, está se deteriorando. E se nós formos para a área da segurança, nós vamos ver que lá atrás, em 1983, nós tínhamos um contingente de 33 mil homens, 33 mil brigadianos e mais de 10 mil policiais civis. Vejam, isso eram quase 50 mil homens. Hoje nós precisaríamos ter na nossa força militar, na brigada militar, cerca de 50 mil homens, pelo crescimento demográfico do Estado. E nós temos um déficit de 12 mil homens. Status quo,
foi altamente modificado. E para mim poder dizer se eu repetiria tudo de novo, claro que eu gostaria de repetir tudo de novo. Repetir, fazer tudo. Eu só me arrependo do que eu não pude fazer, porque os recursos sempre foram escassos. O cobertor é curtíssimo. O Estado não tem mais dinheiro para investimento. São escolas que estão se deteriorando, estão sem a manutenção, porque a manutenção, se ela não é feita a tempo e a hora, o que vai acontecer é que as coisas vão se degradando. E é o que está acontecendo. É na casa da gente a mesma coisa. Eu sempre digo que a economia doméstica não difere da micro e da macroeconomia. É receita e despesa. Ninguém pode querer gastar mais do que arrecada. E este tem sido o erro dos gestores da coisa pública. É difícil hoje governar. Se na minha época já era governar, contrariar interesses, imaginem agora que a transparência é muito maior pelos meios de informação, pelos meios de comunicação. Eu me lembro aqui, até para ficar na nossa história, do livro que Alberto Pasqualini escreveu na Teoria do Trabalhismo, lá pelas tantas páginas aliures, que eu não recordo quais são, ele diz o seguinte, que os palácios deveriam ser construídos de vidro, para que o povo pudesse ver o que se passava lá dentro. Que frase que pode ser utilizada hoje tão bem para o que está acontecendo no nosso país.